A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para todo sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs na fé, amigos no Senhor Jesus, queridos ouvintes também que nos acompanham em nossa transmissão pelas redes sociais, saudamos a todos no amor de Cristo, tanto os aqui presentes quanto também aqueles nossos queridos que nos acompanham nessas transmissões. Baseados nas leituras bíblicas que foram feitas pelo pastor Mateus, nós queremos agora refletir sobre esse tema que foi divulgado já durante a semana, a triste e alegre notícia. E pedimos que Deus abençoe esta mensagem no coração e na vida de cada um de nós, e que a sua palavra produza frutos e fortalecimento na nossa fé. Amém. Praticamente todos os dias nós somos informados a respeito de terríveis desastres ou terríveis acidentes, ou mesmo sobre várias fatalidades que ocorrem nos diversos ramos e setores de atividades. E todos esses acontecimentos e todas estas tragédias comprovam algo que ninguém de nós pode negar, e muito menos colocar em dúvida. Ainda no último fim de semana, todos acompanharam o litoral norte paulista, foi atingido por um volume enorme de chuvas devastadoras, causando deslizamentos nos morros, soterrando casas e também, infelizmente, pessoas. A guerra na Ucrânia completa um ano, mas prossegue tristemente e continua provocando lágrimas, desespero e milhares de sepulturas. A destruição causada pelo terremoto na Turquia e na Síria também continua sangrando o coração de milhares. Nós, porém, graças a Deus, não fomos diretamente atingidos por estas catástrofes, por esses sombrios e tristes acontecimentos, embora de longe também sofremos. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos fala de uma outra tragédia e nos revela um acontecimento catastrófico infinitamente maior e que atinge todos indistintamente e de uma maneira profunda. É a tragédia do pecado e a sua imediata consequência, a morte. E tanto a morte física, quanto de modo especial a morte espiritual. O ser humano procura afastar esta morte física e nós lutamos para sobreviver. Ao primeiro sintoma de qualquer indisposição, nós recorremos aos meios existentes para adiar esse acontecimento funesto. É que nós humanos tememos a morte. Todavia, a morte que os homens temem é a morte física, a morte corporal, ou seja, a separação do corpo da alma. A morte que, na maioria, não se teme, é a morte espiritual. A morte que nos desliga eternamente do amor de Deus e que nos arrasta impiedosamente à condenação infernal. É aquela ruptura
entre o Criador e nós criaturas. É o afastamento infinito da bendita comunhão de Deus e do seu imenso amor revelado em seu Filho Jesus Cristo. E esta morte espiritual está ceifando milhares de vidas diariamente. Sob a inspiração de Deus, o Espírito Santo, o apóstolo Paulo escreveu, conforme há pouco ouvimos: o pecado entrou no mundo e por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Alguém disse que o mundo é que nem um grande palco, e todos nós somos atores neste palco. E em Romanos, capítulo 3, versículo 23, nós lemos: o salário do pecado é a morte. Pois, meus irmãos e irmãs, esta tragédia, pecado e morte, ela vem sendo encenada há milhares de anos no palco deste mundo, por todos os homens de ontem e de hoje, por atores, e só Deus por único espectador, a quem todos nós temos dado aborrecimentos e trabalho devido aos nossos pecados. A partir daquela primeira desobediência, lá no Jardim do Éden, o pecado e a morte entraram no mundo. O bem e o mal ficaram despidos. E desde então, esta tragédia, pecado e morte, tem se prolongado, quebrando a harmonia, a felicidade e a vida entre o Deus Criador e a sua criatura. De nada adiantou aquelas desculpas de Adão que antes nós ouvimos, as supostas justificativas dele dando a culpa a Eva e Eva à serpente. De nada adiantou essas desculpas apresentadas para Deus, conforme consta no Antigo Testamento, e há pouco cada um de nós acompanhou a leitura. E assim como por um homem o pecado então entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, a toda criatura humana, porque todos pecam. É como aquela radioatividade, fruto daquelas explorações atômicas na Segunda Grande Guerra sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Elas continuaram o seu efeito funesto e sinistro por muito e muito tempo depois da primeira explosão da bomba atômica. Ou então como aquelas pragas lá no Egito, no tempo de Moisés, que invadiram choupanas e palácios, e assim levaram morte para todos indistintamente. Assim também o pecado e a morte entraram no mundo e continuaram sinistramente se estendendo sobre toda a face da terra, ceifando vidas. Ou como recentemente, o próprio coronavírus, ele não respeitou fronteiras e nem etnias. A mancha do pecado também passou a ser o defeito de fábrica de todos os seres humanos, desde Adão até hoje. E há de continuar assim até a volta de Cristo, até o fim do mundo. Deus criara esse mundo perfeito. Tudo era lindo. Tudo tinha o seu feito maravilhoso às mãos de Deus.
e tudo satisfazia o ser humano, ao qual coube a tarefa de cuidar disso. Deus colocara o mundo perfeito em suas mãos, a fim de ali o ser humano viver feliz. Mas enfeitiçados pelo chefe dos demônios e seduzidos pelo poder pessoal, Adão e Eva desprezaram as ordens de Deus. E essa desobediência gerou a trágica desarmonia espiritual, existencial, social e ecológica de nosso planeta. E o fato é que isso amargura a vida de cada um de nós até hoje, que vivemos neste vale de lágrimas. Essa queda foi fatal. Satanás, o pai da mentira, venceu. E agora? Meus ouvintes, de fato, aquele dia desventurado, a humanidade foi envolvida na mais completa e densa escuridão do pecado e da morte. Entre Adão e Cristo há um grande abismo, um abismo de culpa e de remorso. Há um grande oceano, um oceano de dores e de lágrimas. Há uma grande epopeia e comovente, súplicas são levantadas e brados de socorro são ouvidos. Entretanto, para a nossa grande felicidade e alegria, a Bíblia Sagrada, ela não diz apenas que o salário do pecado é a morte, mas ela também afirma e, sobretudo, nos garante que o presente gratuito de Deus é a vida eterna. E na epístola de hoje também nós ouvimos, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um ato de salvação libertou a todos e lhes dá vida. Assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. O diabo venceu o primeiro Adão, mas ele foi derrotado pelo segundo. Felizmente, sobre as montanhas da Judéia, despontou a estrela matutina da redenção, tal como o poeta sacro se expressou e há pouco nós cantamos. Cristo, Deus e Rei Supremo, entre os homens se humilhou e por seu amor extremo as nossas culpas expiou. O seu Pai amou-nos tanto que por nós o fez sofrer e por seu desígnio santo a sua vida oferecer. Lembremos do primeiro Natal e também daquele triunfante domingo da ressurreição, domingo da Páscoa. Duas mega festas da cristandade. Nasceu Jesus, o Deus de eterna pureza e santidade, num mundo sodomita e profano, com o propósito de aplacar a ira do Pai e de tomar sobre si todas as nossas transgressões, a fim de que nele nós pudéssemos receber e ter perdão dos pecados e a vida eterna. As nossas dores Jesus levou sobre si. Ele foi oprimido e humilhado. Ele padeceu sob Pôncio Pilatos. Ele foi morto e sepultado, conforme antes nós pronunciamos no credo apostólico. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai. E lá ele vive em glória, cuidando de toda a humanidade.
Jesus Cristo desfez aquilo que o pecado fez. O pecado de Adão matou toda a raça humana e fez com que a morte temporal e eterna reinassem sobre os homens criados para a vida. A morte temporal, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos ter que enfrentar. Um dia vocês vão morrer, um dia eu também vou morrer. Deus é o Senhor da nossa vida e só Ele sabe a extensão dos nossos anos. A morte eterna, porém, que é a ruptura entre Deus e as pessoas, é a perda da santidade e a separação do amor de Deus, que é o perpétuo sofrimento infernal desta morte. Sim, desta morte Jesus Cristo nos libertou graciosamente com o seu sacrifício na cruz. Se a desobediência de Adão trouxe maldição e morte sobre todos nós, a perfeita obediência de Jesus trouxe libertação e vida eterna para todos nós. O Evangelho desse domingo nos informou daquilo que aconteceu com Jesus lá no deserto, quando o Salvador da humanidade foi tentado por Satanás, assim como Adão havia sido tentado lá no Jardim do Éden. Mas nós vimos também que Jesus resistiu triunfalmente a todas as mentiras do diabo. O Filho de Deus não foi derrotado como Adão tinha sido. Portanto, Cristo consertou o que Adão estragara. Em Jesus está a esperança de toda a humanidade, caída, escravizada e rebelde. Somente nele nós temos o favor de Deus, a paz de um perdão gratuito e a esperança de podermos um dia viver junto de Cristo nos céus. Pela fé em Jesus Cristo, só pela fé em Jesus Cristo, vocês e eu podemos ser vitoriosos. E em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo registrou isso dizendo: a morte está destruída, a nossa vitória é completa. Agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. E o apóstolo então ainda complementa: portanto, meus queridos irmãos, continuem fortes e firmes na fé. E aí está a triste e alegre notícia que todos nós precisamos, ao longo da vida, continuar ouvindo, crendo e vivendo. Entristece-nos saber que não há justo sequer um sobre a face da terra, e que faça o bem e que nunca peque. Entristece. Que essa desobediência trouxe a morte para todos nós. Mas alegra-nos, sim, alegra-nos saber que pela morte de Cristo é oferecido vida para todos, já que por este ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos. Portanto, o Salvador Jesus trouxe-nos novamente a alegria de viver. Ele nos reconciliou com o Pai. Ele destruiu aquela barreira que nos separava do amor infinito de Deus. Ele conquistou independência espiritual para todos aqueles que creem. Como verdadeiro e único caminho, verdade e vida. Ele agora a todos convida indistintamente: vinde a mim. E ele promete: de modo nenhum eu jogarei fora aqueles que vierem a mim. Você já veio a ele? Meu querido ouvinte, Quaresma
Quaresma é tempo de proclamar esta obra salvadora de Jesus em nosso lugar de uma maneira especial. Ele foi fiel na missão. Sim, Jesus foi fiel na sua missão, suportando dores, sofrimentos horríveis e a morte de cruz. E para quê? Para que vocês e eu fôssemos salvos. Então, que pela ação graciosa e poderosa do Espírito Santo, sejamos todos levados a um arrependimento de nossos pecados, a nos humilharmos diante da obra graciosa de Cristo e aceitarmos a sua justiça, crendo que somente em Jesus nós temos perdão, uma vida renovada e a salvação. E alegremo-nos, jubilemos nesta fé, e junto com Davi proclamemos: feliz e bem-aventurado aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Deus nos abençoe nesse período da Quaresma e toda a nossa vida com o seu amor, perdão e a esperança da salvação. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.